tarde a todos. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos iniciar agora o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito do poder da fé. Fé significa convicção, crer com profundidade, com convicção, também confiança, lealdade, fidelidade. Esse é o significado da fé. Partindo desse ponto de vista, fé é o sentimento de acreditar em algo com convicção. A fé pode ser positiva, construtiva, como negativa e destrutiva. Tínhamos o conceito de que fé era sempre voltada para o bem. Mas se fé é um sentimento de crença com convicção, podemos também ter a fé negativa. Da mesma forma que nós acreditamos em Maria, em anjos e os santos, que são os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, e que esses espíritos nos ouvem e cuidam de nós, a fé negativa é da mesma forma, os espíritos inferiores nos ouvem e nos influencia. Porque Jesus disse: tudo que pedires com fé recebereis, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos sempre o conceito de que fé é só fé positiva. Mas do mesmo jeito que quando nós fazemos uma prece, quando nós temos pensamentos positivos, nós nos elevamos a frequências mais altas, da mesma forma, quando nós desejamos o mal a outro, quando nós temos desejo de vingança, quando nós temos sentimento de ódio, qualquer sentimento que é negativo, entramos também em frequências inferiores e os espíritos negativos inferiores nos ouvem e também nos influencia. A fé inabalável só o é quando pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Jesus disse: pedires em oração crendo e recebereis. Isto é, tudo o que pedires com fé receberás, tanto para o bem quanto para o mal. Encontramos a frase de Kardec na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo e também no item 7 deste capítulo, que a fé, a nossa fé, deve ser racional. E é deste ponto de vista da fé racional que iremos abordar esse assunto. O Espiritismo nos orienta que não basta crer, é preciso compreender. Saber por que cremos nos esclarece que a nossa participação no fenômeno da cura através da fé é muito importante. A maioria das pessoas que busca tratamento espiritual tem a falsa crença que o médium, o pastor ou o padre vão realizar a cura, que vão conseguir para eles aquilo que eles vieram buscar. Mas para que isso aconteça, é necessário a sua participação ativa. Tanto que dois enfermos com a mesma enfermidade, diante de um mesmo curador, um é curado e o outro não. Porque o resultado depende da fé
do desejo, da frequência e principalmente da mudança do paciente. Por isso Jesus dizia: vás e não tornes a pecar. Porque se a pessoa é curada de uma enfermidade ou é curado de uma obsessão e ele não muda, aquele obsessor foi recolhido. Mas ela entra em frequências inferiores e vai ter contato com outros da mesma categoria. E aí se liga novamente. Então, por isso, a necessidade da participação ativa do paciente. O Espiritismo não promete cura. Ele fornece as ferramentas em forma de orientação, esclarecimentos e transfusão de energia através dos passes e a imposição das mãos. Tanto que na maioria das curas descritas no Novo Testamento, Jesus não disse nenhuma vez: eu te curei. Vocês podem ler o Evangelho de fio a pavio, que vocês vão ouvir Jesus dizer: a tua fé te curou, vai e não torne a pecar. O que Jesus queria dizer com isso, que a tua fé te curou? Ele queria dizer que aquele paciente entrou em sintonia, na mesma frequência dos espíritos elevados, e em contato com eles, recebeu essa carga de energia curadora e se curou. Tanto é que todos nós já sabemos que Jesus não curou a todos. Jesus curou uns e outros não. Precisamos cultivar a fé constantemente, pois ela tem influência direta na ação magnética que rege as moléculas que são formadas no nosso corpo e nosso organismo. Precisamos ter fé em Deus, mas também é muito importante ter fé em nós mesmos. A maioria das pessoas, ou boa parte delas, desiste de fazer alguma coisa antes de iniciar, sem saber se vai dar conta ou não. Quando nós temos fé no mundo espiritual, em Deus, em Jesus, mas também temos fé em nós mesmos, que somos capazes, somos filhos de Deus. Nós só vamos saber se não vamos dar conta tentando. Quando tem uma montanha para subir, muitos olham a montanha e desistem do pé da montanha. Outros tentam subir. Alguns não conseguem chegar ao topo, mas aprendeu na caminhada. Porque, na verdade, a caminhada é mais importante do que a chegada. É na caminhada que nós aprendemos. Quando chega aquela situação, aquela tarefa, vamos colocar assim, se findou. É hora de começar outra. E quando a fé construtiva, a fé em nós, a fé em Deus, ela nos dá força, coragem, esperança, qualidade de fé, qualidade de vida emocional. Todas as pessoas que têm fé, mesmo nas grandes dificuldades, têm mais facilidade para vencer do que as pessoas sem fé. Na mesma enfermidade, sendo tratada pelo mesmo médico, quem tem fé se recupera mais fácil.
Isso hoje é provado cientificamente. Quando acionamos a nossa fé, colocamos em ação determinadas vibrações que alteram a química do nosso cérebro. Daí resulta que o nosso pensamento, quando é acionado por grande força impulsiva, por vontade perseverante, forma uma corrente fluídica e nos impulsiona às distâncias incalculáveis. Às vezes nós nem nos damos conta disso, né? Acha que aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, não passa daqui. Mero engano. Nós vivemos no mundo físico, mas não existe outro mundo espiritual. Como as pessoas falam, há o mundo espiritual e o mundo material. Nós convivemos com eles. E cada um de nós construímos o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno. Porque cada um tem a família espiritual, eu não estou dizendo família de laços, aqueles nossos familiares que já se foram. Eu estou falando dos espíritos desencarnados. Nós temos a família que merecemos. Eles comem na nossa mesa, dormem na nossa cama, habitam no nosso lar. E tudo isso depende muito do mundo que nós construímos através dos nossos pensamentos, dos nossos atos. Cada um tem os amigos que merecem. A forma de mudar a nossa família, aqueles que vivem na nossa casa, a forma de mudar. Quando nós somos obsediados, a única forma de nos libertarmos é com a reforma íntima. Mudamos os pensamentos, mudamos a atitude, mudamos a família espiritual que está convivendo conosco. Porque se não há afinidade, eles são atraídos por outros afins. Não há mais como ser atraídos por nós. Nós já não ouvimos mais eles já não ouvem mais nós. Então, a nossa mente, que não é o nosso cérebro, como muitos acreditam, o nosso cérebro, ele é apenas um transmissor. Quem pensa somos nós espíritos. Tudo depende de nós. Antigamente, quando não tínhamos esse conhecimento, as pessoas diziam assim para nós: tudo que a gente planta, a gente pode. As nossas doenças somos nós mesmos que geramos, né? Cada um tem o que merece. E nós achávamos isso um absurdo. Porque tinha pessoas que aparentemente tudo caía do céu. E outros trabalhavam arduamente e não conseguiam sair da condição que se encontravam. Por que será? Será que Deus dá privilégios para um e não para outros? Não. Deus não tem filhos preferidos. É porque cada um de nós plantamos em algum lugar, em algum tempo, o que nós estamos colhendo aqui. Mas dá para mudar a plantação. Cada vez que nós tivermos pensamentos que não são positivos, nós temos condições de rejeitar eles. Nós acreditamos que nós não temos controle do pensamento, a maioria acredita nisso, mas nós temos. É uma questão de exercício.
Não é, claro, um exercício que você faz hoje e amanhã você está com a mente completamente diferente, não. É um exercício diário. Eu nem diria diário. 1000 vezes pensarmos em qualquer coisa negativa, 1000 vezes recusamos. 1000 vezes nós vamos buscar um pensamento positivo para substituir aquilo. Somos capazes de refazer o nosso arquivo mental. E teremos o nosso arquivo mental apenas pensamentos positivos. Muitos, desconhecendo a lei de sintonia, de frequência, de afinidade, que vem ser tudo a mesma coisa, estão aqui fisicamente, mas mentalmente não estão. Quantos aqui não estão preocupados porque ainda tem que ir no mercado hoje? Quantos aqui não estão preocupados porque está passando as Olimpíadas, né? E eu poderia estar em casa assistindo? As energias superiores dos espíritos responsáveis por esse trabalho se encontram aqui. Mas entrar em conexão com elas depende em que tomadas estamos ligados. Quais são as nossas vibrações nesse momento? É o churrasco que vai ser feito amanhã? É o mercado que precisa fazer? Ou nesse momento nós todos estamos aqui de pensamento elevado, pedindo à espiritualidade que nos dê aquilo que nós viemos buscar aqui? Que possamos elevar a nossa mente com vibrações elevadas e entrar em sintonia com os espíritos de luz. Estão todos pensando assim? Muitas pessoas entram na câmara de passe e mentalizam aquele parente que não está bem, acreditando que quando ele mentaliza esse parente vai receber tudo o que ele está recebendo, todas as energias da espiritualidade aqui presente. Não é assim. Quando nós entramos na sala de passe, devemos elevar o nosso pensamento a Jesus, porque nós não sabemos quais são os espíritos que estão aqui trabalhando. E pedir a Ele, com fé, convicto, acreditando que é possível, que Jesus nos envia um dos seus mensageiros especialista para as minhas necessidades e se coloca inteiramente à disposição de pensamento elevado. Aquele que entra na sala de passe pensando em outras coisas não vai receber nenhum benefício. E aquele que você mentalizou, se ele não tiver recolhido em prece, ele também não recebe. E aí você perde a oportunidade. Por isso, todos aqueles que trabalham com cura à distância, pede que tal hora é para a pessoa se recolher e entrar em estado de prece. Então muitos reclamam que não conseguiu ser curado. Mas aí precisa analisar. Ele fez a parte dele? Ele teve a participação dele ativa? Ou ele vive cultivando fé negativa? Por exemplo, acreditando que o outro tem ciúmes dele, que o outro tem inveja dele, como a gente vê tantas vezes. Na maioria das vezes a pessoa fala que
que o outro tem inveja, e às vezes o outro nem lembra que a gente existe. Somos nós que nos achamos. Porque se eu acho que alguém tem inveja de mim, é porque eu me acho muito importante, né? Porque se eu me acho feia, se eu me acho uma pessoa falida, eu vou falar para alguém, pessoal, os outros têm inveja de mim porque eu sou muito feia. É por isso que eles têm inveja de mim. Não. Sempre acham que tem inveja e se acha superior. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, no capítulo 21, está escrito assim: o homem traz em si um motor incomparável, de que tira pouco proveito. Entretanto, para fazê-lo agir, basta duas coisas: a fé e a vontade. Isso quer dizer que nós temos muita capacidade. Capacidades até que nós desconhecemos. Então, quando tiver algo para fazer, primeiro tente. Se não dá conta, aprendeu alguma coisa. Mas não se sinta incapaz. Todos nós somos capazes. Vamos refletir a esse respeito? Tenham todos uma boa tarde, um ótimo final de semana e fiquem todos em paz. Eu convido todos a sentar de forma bem confortável nas cadeiras, relaxar bem o corpo físico, fechar os seus olhos e mentalizar o nosso Mestre Jesus aqui entre nós. Por que mentalizar Jesus aqui entre nós? É possível? Jesus nos disse que onde duas ou mais pessoas estivessem unidos em seu nome, ali ele se faria presente. Não podemos duvidar das promessas de Jesus. Então mentaliza Jesus aqui entre nós. Cada um mentalize Jesus, aquele Jesus que acredita da forma que ele seja, o seu Jesus individual. E mentaliza ele ao seu lado. Mentaliza Jesus colocando as mãos sobre a tua cabeça. E rogamos a ele: Mestre Jesus, aqui estou eu. E rogo a ti, Senhor, que me liberte das minhas aflições, das minhas tristezas, das minhas melancolias. Me liberte, Senhor Jesus, da minha ansiedade, dos meus medos. Tu me conheces, Senhor. Me conhece profundamente. Tu conhece todas as minhas imperfeições e também as minhas qualidades. Por isso eu confio em ti, Senhor. Só tu és capaz de aliviar o que eu sinto. Senhor Jesus,
Eu te amo tanto. Por isso eu queria, Senhor, poder sentir a sua presença em mim. Todos os dias, todos os momentos da minha vida. Às vezes não consigo. Sou ainda imperfeito, Senhor, para me manter sempre no mesmo nível de frequência. Às vezes fracasso. Ajude-me a levantar quantas vezes for necessário. Mestre Jesus, eu me coloco em tuas mãos. Faça, Senhor, que as minhas mãos sejam instrumento de sempre praticar o bem. Que a minha voz se levante apenas para te louvar. E que eu possa agradecer-te sempre por todos os bens que me fizestes. Pelo lar, pelo agasalho que me abriga. Senhor Jesus, o meu mais profundo obrigado pela minha família, pela minha mesa farta, pelo teto que me abriga, pelo agasalho que me aquece. Faça do meu coração a sua morada, hoje e todos os dias de minha vida. Que assim seja. Muito obrigada a todos.